Mais um testemunho aqui, ó. Se você tem algum testemunho, você queria que eu reagisse ou seu testemunho ou de alguém que você conhece, manda o link pra mim lá no meu Instagram, tá certo? Esse Instagram que tá aqui, ó, na tela, você entra lá e manda no direct pra mim que eu vou ter o maior prazer de conhecer o seu testemunho. Vamos lá conhecer mais um testemunho? Meu nome é Pedro Henrique, conhecido como Pedro Germano por causa do sobrenome. Tenho 22 anos, sou de São Paulo, moro em Anápolis tem 2 anos e frequento a capela tradicional, que fica localizada em Anápolis também. Certo. A minha conversão ao catolicismo foi algo realmente impressionante, até porque as estatísticas nunca chegariam nesse ponto, né? Porque toda a minha família é protestante, então os que não são protestantes são maçons ou têm relações com religiões esotéricas, né? Então, por eu ter sido criado no protestantismo, minha mãe é da Assembleia de Deus, inclusive, eu tive esse contato desde pequeno. Então, sempre concordei com tudo, até porque eu nasci, né, num berço protestante, né? Então eu fui sendo ensinado, assim, até minha bisavó morreu fiel ali na igreja, bem senhorinha, nasceu já também no protestantismo, e teve uma grande influência sobre mim, meu avô também, toda a família, né? E que eu era mais próximo eram protestantes. Então, eu fui ter um contato com a fé católica em 2017, um tio meu que impressionantemente era budista, e ele casado com uma tia minha, e ela se dizia católica e ia à missa, acho que nem uma vez ao ano, né? De vez em quando. Que estilo do irmão, velho? Que jaqueta bonita essa, hein? E eu frequentava muito a casa deles, né? Porque eles não tinham filhos, então eles gostavam muito de mim, então sempre estava por lá. E aí uma vez eu indo pra casa deles, eles me chamaram, falaram, domingo que vem nós vamos à missa. E coincidentemente era dia de Nossa Senhora Aparecida. E aí eu fui, mas eu queria ir na intenção de refutar, né? Eu queria de fato ir pra falar mal, porque o que nós somos ensinados no protestantismo é que a fé católica é péssima. Pra dizer, olha aí, tá vendo aí que a gente tem razão? Vocês adoram imagem, vocês adoram Maria, vocês adoram os santos, né? Que a fé católica vai levar as pessoas pro inferno, porque tem adoração à imagem, etc e tal. Tudo aquilo que a gente já sabe, né? E aí no começo foi difícil convencer minha mãe, eu tinha 16, 17 anos na época. Então foi difícil convencer minha mãe ficou super magoada e chateada. Não, você não pode ir na missa porque você vai pro inferno se você for na missa, porque lá o pessoal é tudo idólatra. Então depois de muita conversa, depois de muito diálogo com a minha mãe, ela acabou... Mas eu acredito que isso seja um cuidado genuíno, né? O problema não é de quem está sendo ensinado, o problema é de quem ensina, de quem passa a informação errada, né? Cedendo. E aí eu fui, dia de Nossa Senhora Aparecida, a missa estava lotada, missa nova, né, na época, quando eu frequentava, primeira vez que eu fui, aliás. Então estava lotada e eu fiquei em pé a missa inteira. E na hora da consagração, eu percebi que era algo diferente. Por que as pessoas estão se ajoelhando agora? Por que o padre agora está erguendo esse pedaço de pão? Naquela época eu não sabia, né? Por que o padre está fazendo isso? E aquela reverência, mesmo sendo uma reverência modernista, me chamou a atenção de algum modo, porque no protestantismo você não tem essas coisas, né? Então é aquela gritaria, não tem silêncio, as pessoas não se ajoelham, então é tudo de qualquer forma, né? Não tem ordem. E aquela ordem, de algum certo modo, me chamou muita atenção. Mas aí eu fui na missa, voltei para casa e aí continuei no protestantismo normal. Participava de grupo de jovens, cantava lá na frente, às vezes fazia alguma pregação na época. E aí, só que algo dentro de mim ficava me incomodando, né? Depois que eu fui à missa, eu falava, nossa, meu Deus, mas aquilo foi diferente, né? E eu sempre tive eu sempre busquei algo de fato que fosse concreto, porque por mais que eu tivesse nascido no protestantismo, tinha algo ali que não conseguia, não descia em mim, falar, nossa, aqui não tá certo. Eu via a piedade da minha bisavó sempre usava roupa muito modesta, né? Ela usava saia até o pé, tinha o cabelo mais comprido, amarrado, tinha essa tradição mais antiga, né? E eu, mesmo vendo essa piedade, eu falava, mas ainda tem alguma coisa errada, né? E aí, participando do culto, chegou um tempo que eu comecei a entrar em conflito comigo mesmo. E aí, eu cheguei na minha mãe e falei assim, uma vez pra ela, eu falei, mas se eu Cachorro tá nervoso aí no vídeo, hein, irmão? me tornasse católico, o que a senhora acharia? Nossa, minha mãe,
quase me expulsou de casa. Não, católico? E aí eu tenho uma avó que na infância dela se dizia católica, né? Depois ela se converteu ao protestantismo e ela falou, não, você não pode ser católico, porque na minha época, de fato, os católicos e os macumbeiros são a mesma coisa. Tem esoterismo, coloca Santo Antônio dentro da geladeira, tudo aquilo que nós sabemos foi influenciado pela cultura africana, né? Dessas religiões africanas. Minha avó, o catolicismo já era dominado, né, naquela época, querendo ou não. E aí foi um conflito muito grande, até que uma vez, nessa casa desse mesmo tio meu, inclusive, eu estava num conflito tão grande comigo que eu falei, eu vou rezar, eu vou orar, né? E ver o que Deus me mostra. E aí eu me ajoelhei aos pés da cama e eu falei exatamente assim, protestante gosta de impor as coisas, não tem aquela humildade de oração que a gente aprende. E eu falei, Senhor, agora entre mim e o Senhor, me mostra a verdade. O Senhor não pode me negar isso, eu quero ver. E aí eu fiz essa oração e fui dormir. E aí, na mesma noite, tive um sonho com Nossa Senhora. E aí, no sonho, Nossa Senhora estava abraçado com Nossa Senhora, num banquinho de madeira, e eu estava do lado, sentado. Nossa Senhora, eu não vi muito Nossa Senhora, foi muito rápido. E aí eu olho para Nossa Senhora no sonho e ela está chorando. E aí, no sonho, no momento que eu vejo ela chorando, eu me ajoelho e começo a rezar a Ave Maria, sem saber. E aí eu termino a Ave Maria, Nossa Senhora sorri, as lágrimas secam, aí eu acordo. Aquilo para mim foi... Uau, o que é isso? De fato, Nossa Senhora me deu uma resposta, eu não posso negar isso. Por mais que seja uma coisa sentimental, mas Nossa Senhora naquela época precisou usar disso, né? Então eu tive esse sonho com Nossa Senhora e ali eu já me levantei decidido a me tornar católico. Então eu fui procurar a paróquia mais próxima de casa, inclusive era a paróquia São Paulo e São Pedro. E aí comecei a participar da missa todos os dias, né? Coloca aqui nos comentários, quero saber qual é o nome da sua paróquia. A minha paróquia é Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Quero saber o nome da sua paróquia. E aí na hora da comunhão eu sempre, meu Deus do céu, por que eu não posso comungar? Fui entender só depois, eu não era batizado, não cheguei a ser batizado no protestantismo. Porque lá eles não têm essa importância do batismo, basta a fé. Então você ser batizado não tem importância, você é filho de Deus já quando você nasce. E a palavra já diz, né? Serão salvos aqueles que for batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Protestantismo. Então fui batizado na Igreja Católica, minha crisma também, foi tudo, o processo foi feito por lá. Então eu comecei a viver a fé católica praticamente sozinho. Pera. Olha, se você tá gostando desse vídeo aqui, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, tá certo? E se você quiser ajudar o nosso canal, a gente ajuda o nosso canal, você pode fazer de duas formas. Uma é clicar nesse QR Code aqui, ó, para fazer uma doação via Pix, tá certo? Ou então você pode ir aqui embaixo e clicar no botão Seja Membro. Seja membro aqui do nosso canal. Menos de R$7 por mês você ajuda o nosso canal. Vamos voltar pro vídeo? Né? Toda a família contra, ninguém da família era católico, ninguém estava a favor. E aí eu fui estudando, e aí eu fui vivendo, né? Num primeiro momento foi muito difícil. Minha família, de fato, não tolerava de forma alguma ter imagem em casa. Eu rezava o terço, tinha que rezar em um lugar mais recolhido, ou em silêncio, sem incomodar. E até que chegou um tempo que eu já estava ficando um pouquinho mais de idade, eu disse à minha mãe, falei, mãe, eu quero viver essa fé com certeza, de fato eu quero viver isso, porque para mim essa é a verdade, e a verdade é objetiva, a verdade não é o que a gente vê, a verdade é aquilo e acabou. E eu sei que essa é a verdade e eu quero vivê-la. Então eu vou sair da casa da senhora para viver essa fé. Aí ela ficou meio assim, aí foi onde ela permitiu que eu tivesse uma imagem ou outra de Nossa Senhora, mas também não durou muito tempo, porque a nossa família sempre teve muitas conturbações, muitas turbulências, né? Então cada pessoa, por ter essas práticas que de fato são demoníacas, influenciadas por essas religiões pagãs, tanto do protestantismo quanto do lado daquela cultura africana, matriz africana, macumba, dessas coisas de bruxaria. Então a família sempre foi muito conturbada, né? E como os que eram protestantes não têm aquele conhecimento de fato de Deus, eles não se sustentam e também não conseguem ajudar a família a sair dessa lama. Então, tanto é que quando eu me converti ao catolicismo foi um peso muito grande, porque parecia que eu estava carregando o fardo da família inteira, né? Agora é comigo, eu preciso rezar mais. Então minha mãe falou, não, então você pode ter uma imagem em casa. E aí eu levei a primeira imagem de Nossa Senhora, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida,
E aí, todos os problemas que aconteciam em casa era problema da imagem. Porque os protestantes acreditam que o demônio se esconde atrás das imagens. Né? Então ele entra, eles acreditam que é a brecha que o demônio encontra para entrar na casa das pessoas católicas. Então minha mãe falava, não, o demônio está atrás da imagem, essa imagem trouxe coisa ruim para cá. Por que nós vamos ter um problema muito grande aqui? Quanta ignorância, né? Por causa dessas influências, dessas culturas pagãs, nós vemos, por exemplo, esse esoterismo de uma imagem de Nossa Senhora num templo de macumba. Né, nesses rituais. Então minha mãe achava que era a mesma coisa. Então ela falava, essa imagem aí tá trazendo coisa ruim pra família. Só que a família sempre foi controlada, não tinha nada demais. Só que eu acho que para se aliviar, ela procurava um modo de se aliviar dessa forma, culpando a imagem. Até que chegou um ponto que para eu rezar, eu tinha que colocar as imagens dentro do guarda-roupa. Aí quando eu queria rezar, eu abria, rezava e depois escondia de novo. Né? Eu não conheço meu pai. Então mora eu, minha mãe, meu padrasto e meus irmãos. Meu padrasto mais colérico do que eu, então nós tínhamos muito embate com isso, né? Uma vez ele quase chegou a quebrar um altar que eu tinha em casa. E até que eu fui explicando pra minha mãe entendeu. Porque as pessoas se convertem pelo exemplo, né? Os santos dizem isso. Então, como eu queria viver essa fé com autenticidade, minha mãe percebia que, por mais que ela não concordava, algo tinha me feito mudar. Algo estava me melhorando, né? Porque se a gente busca viver a vida católica de forma plena, mesmo na nossa miséria, a gente acaba saindo do lugar, né? Acaba melhorando algumas coisas. Então, minha mãe percebia isso. Mãe, eu acho que é mais sentimental, acaba mais apegada com o filho, acaba percebendo essas coisas. E aí ela levava, né? Ia levando. Mas até que chegou um ponto que eu tive uma discussão com meu padrasto, com minha mãe por causa das imagens, porque aí falou, não, agora você tem que tirar todas as imagens de casa, jogar fora. Eu falei, não, eu não posso fazer isso, né? Eu não posso. Isso seria negar a minha fé e seria negar meu amor a Nossa Senhora, isso é algo que eu não posso fazer. E aí foi onde eu decidi sair de casa, e eu já conhecia a capela, já conhecia Anápolis, já tinha vindo visitar algumas vezes, por causa de alguns amigos. E aí eu já falei, rezando, eu falei, não, vamos mudar para Anápolis. E aí me mudei para Anápolis e estou aqui até hoje. Depois que eu percebi e eu ouvi dizer tradicional, né? que Nosso Senhor Jesus Cristo tinha fundado uma igreja, eu sei... A missa no rito mais antigo, né? Rito romano, mas a missa tradicional, né? Que se rezava antes do Concílio Vaticano II. Sempre pensei, então tá bem. Que também a missa nova e a missa tradicional são parte da mesma igreja, viu, gente? Tem gente que fica brigando aí na internet, a missa tal, a missa tal. São missas e são parte da mesma igreja. Se Nosso Senhor fundou uma igreja, então essa igreja ela tem que ser diferente de tudo que foi criado pelos homens. Essa fé tem que ser diferente e esse culto que é dado a ele tem que ser diferente. Então, quando eu fui à missa nova, comecei a frequentar a missa nova, antes de ter qualquer conhecimento com a tradição, eu já me questionava. Tem a transubstanciação, tem o sacrifício, mas eu acho que isso aqui ainda é muito fraco para Nosso Senhor. Eu acho que isso aqui ainda não é... Ao mesmo tempo que eu já achava que eu já estava, na verdade, eu me contestava. Eu falava, eu acho que isso aqui ainda não é o ápice da coisa. Então, por a comunidade ser mais conservadora, eu tive um contato com a missa tridentina uma vez. E, inclusive, era um padre diocesano. E aí, quando eu fui à missa tridentina, eu falei, uau, isso sim. Isso aqui é o que Deus merece. De fato, essa é a verdade. Então, por eu ter passado pelo protestantismo... Você já participou de uma missa tradicional? Eu confesso que eu ainda não participei. Aqui na minha arquidiocese, né? Na arquidiocese de Olinda e Recife, eu creio que tem. Se eu não me engano, em Olinda tem, né? Mas fica bastante longe. Então eu acabo indo na paróquia perto de casa ali para participar da missa nova, né? Como a turma chama. Então, se você já participou de uma missa tradicional, deixa aqui nos comentários e eu quero saber qual foi o seu sentimento em participando da missa, tá? Também já fui visitar, né? Nunca fui frequentar, mas já fui também no espiritismo, né? E tive um certo contato com a Rosa Cruz, que é uma ordem maçônica. E eu falava, nossa, de fato Nosso Senhor criou uma igreja, essa igreja tem que ser diferente. Muito bem, então aí tá o testemunho do nosso querido irmão. Eu não vou colocar o vídeo todo para que você vá lá no canal dele e assista, tá certo?
É o canal Apis Mellifera. É isso? Mellifera. Acho que é isso. Tá certo? O link está na descrição. Deus abençoe.